O Espírito Santo está ali, me adora, e nós ficamos envergonhados. Irmãos, aqui não é lugar para ter vergonha. É verdade. Aqui não é lugar para termos timidez, para termos medo. É verdade. Quem tem que ter medo é Satanás, porque aqui nós estamos na presença de Deus, do Espírito Santo do Senhor, ao qual, irmãos, Ele tira tudo isso de nós. E se nós queremos herdar o reino de Deus, nós temos que perder tudo isso. Porque Jesus diz assim: aquele que se envergonhar de mim perante os homens, eu também me envergonharei dele perante o Pai. Deus. Se a pessoa naquele grande dia você chegar lá e falar assim: você se envergonhou de mim lá, agora é hora de eu fazer o mesmo. Não que ele vai tratar dessa maneira, porque Jesus ele é benigno, mas porque se seu coração não se abrir para Jesus enquanto ainda se pode achá-lo, já saiu nesta noite. Jesus. Não vai haver tempo quando Jesus buscar a sua igreja. É verdade, Deus. Não vai haver tempo de você aí meditar na palavra, de você glorificar, de você aprender na casa do Senhor. Sim. Então nós temos que, nesse tempo que temos, nos dedicar em ouvir e dar cumprimento àquilo que Ele nos envia em nossos corações. Aleluia. Deus está falando desde o início. O primeiro hino que foi louvado, o cego de Jericó. Jesus diz assim: o que queres que eu te faça? Ele falou assim: apenas quero ver. Jesus está falando para você hoje, abrir o seu coração, que Ele vai abrir seus olhos para ver as maravilhas que Ele está preparando. Aleluia. Não venha na igreja com a intenção de você ver as maravilhas do mundo, porque essas são passageiras. Mas Jesus quer abrir os seus olhos, irmãos, olhos espirituais, para você ver aquelas que são eternas. Aquelas que Ele está preparando para mim e para você, que nenhuma traça vai corroer e nenhum ladrão vai roubar. Glória a Deus, é verdade. Então Ele está dizendo para você: que queres que eu te faça? Sabe o que você tem que fazer? Crer no Senhor Deus. Ser fiel ao Senhor Deus. Porque o segundo hino que foi louvado, Deus falou assim: tu és fiel, Senhor. Ele é fiel, irmão. Aleluia. Você queira ou não aceitar o Senhor, Ele é contigo. Ele vai te abençoar de todas as maneiras, mas de acordo com as suas condições com o Senhor. Se Ele é fiel comigo, por que eu também não ser fiel com Ele? Como eu vou receber algo de um Deus tão fiel se eu não sou fiel com Ele? Sou crente na igreja, fora da igreja eu não sou. Que crente sou eu? E ainda quero que Deus seja fiel e me abençoe de tais maneiras. Quer bênçãos de Deus maravilhosas? Seja também aquele que abençoa através da palavra. Você leia a palavra, que você vai estar confraternizando deste amor maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. O terceiro hino que ele falou assim: quando a angelical trombeta tocar. Quando o anjo trocar a trombeta, nós não vamos estar ansiosos para a volta do Senhor. Nós não queremos estar preparados para aquela volta. Então vamos a partir de agora se preparar, irmão. É o momento agora. O momento é hoje. É agora que você tem que abrir seu coração, se derramar na presença do Espírito Santo e falar: Senhor, no dia que a trombeta tocar, eu quero estar pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Porque muitos vão ficar, irmão. E a Bíblia relata isso, não sou eu que digo, muitos vão ficar. A Bíblia diz assim: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quem são esses poucos, irmãos? São os fiéis adoradores que nesta noite vieram adorar ao Senhor. São os fiéis que deixaram lá os seus aposentos, são os fiéis que deixaram os seus confortos e vieram adorar o Deus vivo. Esses vão subir com Deus. Mas, irmãos, nós temos que ser fiéis e firmes até a volta de Jesus. Aleluia. Crente hoje, crente amanhã, e não parar de ser crente nenhum dia. Verdade. Hoje somos crentes, temos que nos preparar para não nos desviarmos amanhã. Porque Paulo falou assim: aquele que cuida está em pé, aquele que acha estar em pé, cuide-se para que não caia. Verdade, Deus. Então hoje nós estamos adorando, vamos orar a Deus: Senhor, prepara a minha vida, o meu coração, o meu pensamento. Verdade. Me dá sabedoria para que amanhã eu continue sendo mais crente que hoje. É como o culto. Hoje nós estamos adorando a Deus. Ontem teve uma palavra maravilhosa, uma palavra benção, que se vocês compreenderam ali, é uma grande passagem onde foi falado da morte de Lázaro, onde fala da morte. Irmão, Jesus morreu? Eu pergunto, pode falar, eu quero que vocês questionem aqui comigo. Jesus morreu? Jesus morreu e ressuscitou. Quando ele fala para Marta e Maria, ele fala assim: eu sou a ressurreição e a vida. Então para Jesus não existe morte, irmãos. Para Jesus os que morreram estão dormindo. E ele vai ressuscitar no dia da volta dele. Aqueles que estão sendo fiel vai ressuscitar com Jesus, reinar com Jesus. Aqueles que foram contra o Evangelho, fizeram coisas más diante dos olhos de Deus, esse a Bíblia diz que ainda vão ficar 1000 anos dormindo. Sabe por quê? Aqueles que realmente são fiéis a Deus vão viver com Cristo por 1000 anos. Aí depois Deus vai ressuscitar os ímpios. E daí vem o julgamento dos ímpios. A condenação junto com Satanás.
E eu quero meditar nessa palavra com você, irmãos, para não dizer que eu sou mentiroso. Eu estou falando aqui o que a Bíblia e o próprio Deus disse e deixou escrito para mim e para você. Abra suas Bíblias em Apocalipse 20. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Senhor. Glorificado é o teu nome, Jesus. Deus, desde o início do culto, Ele falando com cada um de nós, eu acredito que a palavra que foi lançada, ela veio na medida de que cada um precisava ouvir. Eu creio. Porque foi dito aqui nesta noite que a palavra do Senhor, quando ela é enviada, não vai voltar para Ele vazia. Verdade. Ela vai ter um intuito nas mãos do Senhor e na sua vida, irmãos. Creia na palavra de Deus. Glória, Senhor. Apocalipse 20. Eu ia ler aqui somente a parte, que acho que tem algumas Bíblias que está relatando isso, o juízo final, mas eu vou ler aqui desde o 20, acredito que vai dar tempo de eu conseguir meditar com os irmãos esse contexto todo aqui. Glória. Aleluia, Jesus. Vou começar aqui do 20, diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Glória a Deus. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente. Aqui está relatando quem é Satanás hoje, irmãos. A antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Vocês lembram de quinta-feira, onde foi lido em Gênesis? O que tentou a Eva para que hoje houvesse o pecado do mundo? Satanás. Satanás, ele foi lançado na terra antes dos moradores. Agora veja a onisciência de Deus, como ele é sábio. Ele lançou Satanás e disse: ai dos moradores da terra. E ainda não havia ser vivente na terra. Não havia vida na terra. Depois Deus criou o mundo. Satanás estava aqui. Glória a Deus. O que cabia quando ele colocou Adão e Eva no Éden? Ser obedientes, o que ele requer de mim e de você hoje. Vou ser sincero no que eu vou dizer. Só vai entrar no reino de Deus quem é obediente ao Deus vivo que hoje fala comigo e com você. Foi louvado um hino aqui, acredito que foi na quinta-feira, que diz assim: guarda o contato com meu Salvador. Irmãos, deixa eu dizer algo para você nesta noite. Você está em contato com Jesus neste momento. Aleluia! O Senhor Jesus. Porque lá em João diz assim: o verbo se fez carne, a palavra se fez carne. É, Deus. E agora ele foi para o Pai preparar lugar para mim e para você. Mas ele ainda permanece nas suas mãos. Então guarde esse contato. Guarde esse contato meditando dia e noite para aprender do Senhor. Aleluia. Amém? Continuando aqui. Então veja que a antiga serpente aqui era o dragão, é o diabo e Satanás. E amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo e ali o encerrou. E pôs selo sobre ele. A igreja lembra alguém mais na Bíblia que recebeu um selo do Senhor? O pastor sabe, né? Tem alguém na Bíblia, pode falar, igreja, se vocês lembram. Tem mais alguém na Bíblia que recebeu um selo do Senhor. Um selo tipo assim: esse está sobre o meu olhar e ninguém pode tocá-lo. E sobre esse um ainda Deus diz: quem tocar nele vai ser castigado 7 vezes mais. Caim matou seu irmão Abel, de ciúme, inveja. Aí Deus ali dá o castigo a ele, para ele perambular pela terra. E tudo que ele fizesse não prosperaria, porque ele já começou fazendo o mal ao invés do bem. E aí Deus colocou um selo nele, que ele falou assim: Senhor, mas o Senhor vai me condenar e vai deixar que eu perambule para lá e para cá. E aqueles que souberem que eu matei meu irmão vão querer me matar. Aí Deus fala assim: para que ninguém te mate e receba o castigo 7 vezes mais, eu vou colocar um selo em você. Sabe por quê? Porque só Deus ia castigar ele. Por isso nós não devemos julgar, nem castigar, nem querer fazer mal ao nosso próximo. Porque a vingança, ela pertence ao Senhor. É Ele que vai castigar aqueles que nos injuriam, aqueles que nos prejudicam. É Ele que vai fazer com que elas paguem as coisas erradas. Sabe por quê? Deus, quando Ele criou o homem e a mulher no Éden, era para ser somente bem. Foi o homem, por teimosia, por ganância dos seus olhos, que quis conhecer o mal. Então hoje, se nós recebemos algo que não nos agrada, mas queremos pagar com o mal, até a Bíblia diz: não pagais o mal com o mal, pagai o mal com o bem. Está lá em Coríntios. Então nós temos que fazer o quê? Recebemos algo errado, vamos pagar com o bem. Glória a Deus. Amém? Deixa eu meditar aqui para os irmãos se assentar. Glória a Deus. Aí depois eu dou a referência. E lançou no abismo e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não enganasse as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem,
e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com eles 1000 anos. Amém, irmão? Pode se assentar, eu vou dar uma referência rápida dessa primeira parte, depois eu releio o restante aqui. Então, como eu estava falando de Lázaro, para Jesus não existe morte, porque ele desceu no inferno e pegou a chave da morte. Então, para Jesus, aqueles que partiram de redor de nós, para Jesus está dormindo. E ele lá onde foi lido naquela passagem ontem, ele estava relatando que havia uma vida após a ressurreição dele, mas era no tempo dele, não é no nosso. Aí tem pessoas que falam assim, mas cadê o Deus que os crentes vão lá e a gente fala que a pessoa morreu e ora e não ressuscita? Não somos nós que fazemos ressuscitar ninguém. É a vontade de Deus, é se ele quer ou não quer. Ele deixou um exemplo naquela passagem de Lázaro. Quando ele chorou ali, que diz Jesus chorou, sabe por que ele chorou? Porque ele viu tantas pessoas chorando por Lázaro, aonde ele já tinha alertado Marta lá atrás: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que morra viverá. Que é o que as pessoas fazem hoje. Nós perdemos um ente querido. Eu perdi uma irmã há pouco tempo, que eu chorei. Aí depois eu fui aos pés do Senhor e falei: Deus, me dá sabedoria. E Deus me deu no coração a consolação do Espírito. É triste perder alguém, principalmente aquelas que a gente é mais achegado a elas. Mas Jesus chorou porque Ele está explicando para nós que nós não devemos chorar. Sabe por quê? Quando nós choramos, nós acabamos esmurecendo e perdendo a fé. Sabe o que Jesus não quer que nós percamos? A fé, porque se nós morrermos pela fé, nós perdemos a vida eterna. Então ele explica ali naquela passagem que ao chorar, as pessoas estavam chorando sabendo que Ele ia ressuscitar essa pessoa no último dia. Sabe o que nós temos que fazer? É nós sempre trazer as memórias boas dessas pessoas, porque nós não podemos ressuscitar, mas elas estão ali no sono profundo, aguardando a volta de Jesus primeiro do que nós. Essas pessoas pararam de sofrer o que nós ainda vamos sofrer. Essas pessoas não vão sofrer as dores que nós ainda vamos passar até a volta de Jesus. Então essas pessoas estão descansando do sofrimento daqui do mundo até que Jesus volte. Só que há um porém: se elas morreram em Cristo, como Paulo diz, elas têm aí uma chance de reinar com Cristo. Mas se ela morreu sem Cristo, ela tem uma chance de ser condenada. Então aquela passagem quando diz Jesus chorou, ele chorou porque, poxa, eu estou falando que eu vou ressuscitar, mas as pessoas não creem que eu vou ressuscitar. Sendo que eu estou aqui vivo, eu vou ressuscitar e ressuscitar aqueles que morrerem em mim. O que ele não quer que morra em nós é a fé. Porque, irmãos, nós nascemos para morrer. Se não fosse o pecado de Adão e Eva no jardim, seria eterno. Mas eles escolheram o quê? O mal. E o mal nos predestinou o quê? Até a determinação do Senhor Deus, uma quantidade de anos para nós morrer. Porque antigamente as pessoas duravam muito mais tempo. Adão, acredito que foi 950 anos que ele viveu. 950 anos. Hoje a pessoa dura mais por tardar na terra. Eu já vi uma pessoa de 106 anos. Daí em diante eu não vi mais. Mas é o máximo que a pessoa dura. Mas quando chega ali já está fadigada. Agora a Bíblia fala de Abraão, de Adão e outros mais aqui, que quando eles chegaram à velhice, eles chegaram ali numa boa velhice. Ou seja, com saúde. Hoje é raro. Hoje as pessoas com 70, 80 anos, elas já estão enfraquecidas pelas passagens da vida, por enfermidades. Mas por que isso? Porque foi determinado no Éden. Então Jesus, quando ele chorou para as pessoas no sentido assim: não chore, eles estão dormindo, eles não estão mais sofrendo neste mundo, sabe? Mas se guarde para que você não perca a fé, foque em mim para que você não perca a fé, para que quando eu voltar você possa estar comigo. Aleluia. Então foi uma grande palavra. Quem meditar ali, e diga a vocês, medite mais nas suas casas para vocês verem. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e é Satanás, e amarrou por 1000 anos. Veja que aqui o anjo desceu do céu com uma chave e uma cadeia. E prendeu o Satanás, que está aí hoje atormentando vidas. E ficou preso Satanás por 1000 anos. Diz a palavra de Deus. E lançou-o no abismo, e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações. Quem que é o enganador hoje? Satanás enganando eu e você para sair da presença de Deus, para que não tenhamos o lugar que ele perdeu. Então veja que aqui Deus está falando que ele vai ser preso por 1000 anos e não vai mais enganar as nações. Mas vocês vão entender mais adiante do porquê ele vai ser preso e não enganar mais as nações.
E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Aí ele vai ser solto aí por 1000 anos. E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Quem são esses dado o poder de julgar, irmãos? Seremos eu e você sendo fiéis a Deus. Depois do nosso julgamento, lógico. Seremos eu e você, o poder de julgar. E vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho. Aqui, falando daqueles que foram fiéis, mesmo na morte, foram fiéis a Deus. Aqui, a visão de João dizendo para mim e para você. E vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. E que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa, nem na mão. E viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Por isso que hoje eu falo, hoje as pessoas não querem se sacrificar para vir à igreja. Mas veja que pessoas foram degoladas, perderam suas vidas pela palavra e pelo amor em Cristo. Essas pessoas vão reinar com Cristo por 1000 anos. Será que eu e você estaremos no meio dessas pessoas reinando com Cristo? O que nos fará uma boa parte de termos essa chance é sermos fiéis e pararmos de ser enganados por Satanás e cairmos no pecado. Dizemos que somos crentes, aqui dentro e lá fora não somos crentes. Vamos ser fiéis para que nós possamos reinar com essas pessoas e Cristo nesse grande dia. Porque aqui diz, reinarão com ele e viverão aqueles que foram degolados pelo amor e pela palavra de Deus. Pessoas que não negaram Jesus, porque, irmãos, vai vir uma grande tribulação no mundo. Isso é certo, a Bíblia diz. E nessa grande tribulação, aí que nós vamos ver os verdadeiros adoradores, os verdadeiros fiéis, os verdadeiros justos. Sabe por quê? Muitos vão se corromper na hora. De medo da morte, de morrer, de perder sua vida, eles vão falar como Pedro. Eu não conheço, eu não sei quem é ele. Amém? Então nós temos que ser fiéis até a volta de Jesus. Mesmo que venham essas consequências, o apóstolo Paulo diz assim, o viver para mim é ganho e o morrer é lucro. Por que ele diz isso? Porque ele estava vivendo na graça de Cristo, com Cristo. Se ele morresse, fazendo a vontade do Senhor, ele sabia que estaria com Cristo. A vida eterna esperada por todos nós. Então nós temos que ser assim, viver para nós aqui hoje, ser ganho. E se morrermos, que seja com Cristo para ser lucro, para que nosso lucro seja a vida eterna. Então o apóstolo Paulo, é uma mensagem que ele deixou para mim e para você, porque no tempo da tribulação, aqueles que hoje estão adorando de ser fiel, vai se corromper, vai falar assim, não, eu não conheço Jesus, não sei quem é Jesus, não vai fazer nada pela palavra, vai se corromper com o mundo e vai ser julgado com Satanás. E vi tronos e assentaram sobre eles as almas de que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos, aqui já está falando dos ímpios, mas os outros mortos não reviverão até que os 1000 anos se acabarem. Esta é a primeira ressurreição. Agora uma mensagem para mim e para você. Feliz e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Aleluia. Sobre esse não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Isso é para mim e para você. Vamos ser fiéis, irmãos. Aqui é uma promessa de Deus falando para mim e para você. Não podemos aqui, nós temos que passar por um processo doloroso aqui, mas permanecermos fiéis para que nós possamos ter somente uma transladação de quem estiver vivo e apenas uma morte para quem estiver aqui esperando a volta de Jesus. Para que não tenha a segunda morte, aonde diz aqui a segunda morte será o encerramento de Satanás e todo esse mal e desse povo ímpio que não adora a Deus. E aqui agora continuando, e acabando-se os 1000 anos, veja bem, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações de novo, que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Aqui é os ímpios, aqueles que vão ser ressuscitados depois. Ele vai querer juntar essas pessoas para ir contra aqueles que estão reinando com Cristo. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Devorou quem aqui? Devorou aquele povo que Satanás reuniu, que mais uma vez deu ouvido a ele. Mais uma vez ele reuniu um batalhão para enfrentar Jesus e aquele povo que ele escolheu para reinar com ele. Mas aí aqui diz que quando ele se reúne e vai à batalha, desce fogo dos céus.
E os ímpios aqui são aniquilados, mas Satanás ainda permanece. Veja bem. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta.